instrumento para a correção do povo daquela nação. Em Juízes é isso que a gente vê acontecendo. Que todo o ciclo e todos aqueles que são levantados em juízes, como juízes, aqueles que iriam julgar ou libertar a nação de uma determinada opressão que estava tendo, era o pecado. Pecado vinha a opressão, que era usado um desses povos em volta. E aí, com essa opressão, essas pessoas, ou seja, os israelitas, começavam a clamar a Deus e Deus provia um libertador. E é assim o ciclo todo até o final de Juízes, quando eles resolvem que também quer ser como os demais e querem um rei, aí a história muda um pouco o ciclo. Tá? Para começar, para fazer a leitura, eu gostaria que a Brendinha viesse aqui e ela vai ler para nós o texto do 1 ao 24. Prestem bastante atenção no início do texto. Amém? Todo mundo abriu aí? Juízes 6, versículo 1. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. E Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? E eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão respondeu: Se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. Peço que não te afaste daqui até que eu volte. Traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que você volte. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento, com 20 litros de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela.
Depois trouxe tudo debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. Porém, o anjo de Deus lhe disse: pegue a carne e os pães sem fermento e coloque-os sobre esta rocha. Depois, derrame o caldo em cima. E foi o que Gideão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Saiu fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá. Então o Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de O Senhor é Paz. Até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. O resto da história você lê, e aí vai entender o que Deus fez e como Ele usou esse homem para libertar essa nação. O que a gente pode observar? Tá? Olha, o contexto é extremamente importante e a gente precisa perceber isso de uma maneira muito clara. A nação pecou, Deus enviou o opressor, ou seja, permitiu que o opressor entrasse, ocupasse, invadisse aquela terra. E o que eles estavam fazendo? Alguns detalhes que a gente não pode esquecer. A quantidade, como gafanhotos, que é falado no texto. E vinham os midianitas e outros também de arredores. O que eles faziam? Saqueavam, eles roubavam. Então, eles estavam perdendo o quê? O próprio sustento. A nação estava passando necessidade. Imagine se um país invadisse o nosso, saqueasse as nossas riquezas, o nosso sustento, e aí como é que nós sobreviveríamos? Se tirasse tudo daqui e levasse para fora. Essa era a realidade da nação. O que a gente pode observar justamente este aspecto é extremamente dessa realidade, e esta realidade da nação afeta a vida de Gideão. O que a gente pode ver é justamente que, tendo eles ficados sem sustento, tudo, e com essa opressão, com essa situação, o que acontecia com os israelitas? Eles estavam se escondendo. Está escondendo em buracos, nas fendas das montanhas, tudo, justamente para escapar disso. Um detalhe especial que a gente observa: o anjo encontrou Gideão onde? Ele estava fazendo o quê? Tá, isso no texto é claro, ele estava, vamos dizer assim, fazendo a limpeza do trigo, ou seja, fugiu a palavra, abandonando o trigo para separar justamente para poder colher. Isso normalmente é feito no quê? Numa eira. Eira é um espaço plano, tudo aonde, ou seja, na realidade no chão ali disponível. Mas aonde é que Gideão estava fazendo isso? Ele estava fazendo no lagar. Tá? Lagar é um buraco que eles faziam na pedra. Tá? O lagar era usado para pisar uva. Tá? Era na montanha, era no lugar mais alto. Era justamente uma forma que Gideão tinha de estar fazendo as coisas escondidas, por causa do medo de perder o sustento, tudo isso. Então ele estava limpando o trigo justamente no lugar que não era próprio para aquilo, e também não era fácil o acesso. Se você quer ver mais ou menos entender, busque no Google tudo, pesquise sobre uma imagem de um lagar, você irá ver que é uma pedra fundada como se fosse um tanque, tinha uma canaleta onde se pisava a uva, o caldo escorria, ia para outra cisterna para eles fazerem o processo justamente do vinho. Então isso é importante ter em mente, o que ele estava fazendo, aonde ele estava fazendo e a situação da nação. Tá? Era um homem que estava o quê? Qual era a realidade dele? O medo da opressão, tá? O medo que ele tinha, aquela opressão que estava sofrendo, não só ele, mas a nação inteira. Nós temos a questão justamente dele questionar a bondade de Deus. Isso é outro aspecto que a gente vê na sua palavra, quando ele diz assim, lá no verso 13, Gideão respondeu: ah, meu Deus, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso?
E onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O que ele está fazendo? Ele está questionando toda a bondade de Deus. E isso normalmente nós fazemos na nossa realidade. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas lembre, a gente esquece das coisas boas que Deus nos concede. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, nós começamos a reclamar ou achar que Deus não é bom. Como é que Deus reage diante dessa colocação de Gideão? Esse é o ponto importante que a gente precisa aprender. O que mais a gente vê? Então ele tem a memória ferida, como a gente pôde ler no versículo 13, é uma impotência que ele tinha diante da situação, e nós podemos observar que ele também se via o quê? Como incompetente para fazer, ou seja, a sua fragilidade para fazer. Diante daquilo, ou seja, ele se declara o quê? Como o mais pobre, como o menor das famílias. E isso está lá no texto. Meu Senhor, lá no verso 15. Meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Quem Deus chama? Esse é o ponto que a gente precisa lembrar sempre. Quem Deus chama? O que a gente pode observar é justamente isso. Essa é a situação. O que Gideão demonstra? Fragilidade. Ele revela que está temeroso, está confuso, diante daquela realidade. Mas um aspecto importante que a gente observa, apesar de tudo isso, apesar dele questionar a bondade de Deus, ele está disponível para ouvir. Esse é o fundamento que sustenta a nossa fé, que nos conduz a um processo de crer em Deus e de amadurecer. A situação não estava boa para ele. Ele não se via como competente para fazer e nem capaz. Frágil, temeroso, com medo e oprimido. E ainda questionando a bondade de Deus. Mas ele estava disponível para ouvir o que Deus tinha para falar. E é neste aspecto que a gente começa a observar a graça de Deus operando. É nisto que a gente vê a mão de Deus chegando, nos alcançando e nos conduzindo na vontade. Porque é isso que a gente vê na vida de Gideão. Primeiro ponto que a gente observa: o chamado para fazer e cumprir a missão é de quem? É de Deus. Não é uma prerrogativa minha achar que eu sou responsável pela libertação ou para fazer qualquer obra que seja de Deus. Nós vemos isso na história de Moisés, nos primeiros 40 anos da vida dele, quando ele achou que ele era o libertador. E por causa disso ele matou e teve que fugir porque começou a ser perseguido. E passou mais 40 anos para reconhecer, ver a sua miserabilidade, para chegar a dizer: Senhor, quem sou eu para fazer essa obra? E ele não se via competente. Muitas vezes é o que acontece. Nós achamos que somos nós os responsáveis por fazer a obra de Deus, porque nós estamos capacitados, temos o conhecimento, temos o entendimento, temos dons que permitem, que suportam tudo aquilo que precisa fazer. E na nossa força queremos fazer as coisas que é uma obra de Deus e que o chamado é de Deus. Como eu respondo a esse chamado? Como Gideão respondeu a esse chamado? Ele respondeu com toda a humildade, com todo o reconhecimento da sua miserabilidade e incompetência para fazer aquilo que Deus estava chamando ele para fazer. Bom, o que mais a gente pode aprender dessa questão da graça? A realidade de Gideão, a iniciativa do chamado é de Deus, o reconhecimento de Gideão que era miserável,
está incapaz para fazer a obra, mas tem um aspecto importante. Deus definiu para ele, estabeleceu para ele a identidade dele. Quando ele fala o quê? Olha, primeiro, a questão da presença de Deus. Segundo ponto, Deus o chamou de valente. Ele era valente? Sabemos que pela realidade dele não. Mas quem estabeleceu a identidade dele, a pessoa que poderia estar apta para fazer aquilo? E o chamou de valente. Quem estabeleceu, quem deu, quem definiu a identidade? Foi Deus. E a gente vê isso justamente... Perdão, perdi o versículo aqui. Verso 12. O Senhor está com você, homem valente. Guarde isso. A identidade de Gideão, a capacitação foi definida por Deus, não por ele. Em nada, porque ele não se sentia competente para fazer a obra. E aí vem um ponto que a gente vê Gideão, a disposição de ouvir, a disposição de querer entender o que Deus estava falando, e aí aonde a fé cresce. Ele tinha dúvidas? Tinha. Tanto que ele pediu para confirmar, se é mesmo, o que faz? Vou fazer uma oferta, tudo. A fé é esse processo na nossa vida. É um processo que requer o quê? Um conhecimento. O que é a fé? É o conhecimento das promessas de Deus. À medida que eu vou crescendo nesse conhecimento, as dúvidas que eu tenho, as incertezas que eu tenho, elas são eliminadas. Como Deus operou na vida de Gideão? Da mesma maneira. Por isso Deus não tem problema nenhum com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, e a gente vê isso na vida de Gideão, na vida de outras pessoas, inclusive Moisés teve várias situações, aonde Deus, ele na sua dúvida, Deus mostrou justamente a ele para que essa fé dele fosse alimentada e a confiança dele fosse colocada em Deus na obra que tinha que ser realizada. E é isso que a gente não pode esquecer. Então, a fé é um processo que faz parte da nossa vida e é um processo que envolve crescimento, que envolve conhecimento, entendimento. Conheço, compreendo, Deus abre o meu entendimento, abrindo o meu entendimento, eu creio nessas promessas, e eu crendo nessas promessas, eu vou me mover na direção que Deus me chama. E é isso que a gente vê como resultado na vida de Gideão. Ou seja, ele respondendo ao chamado. Por isso que Gideão, mesmo nas suas dúvidas, Deus não rejeitou, mas confirmou o chamado. E confirmou o chamado justamente fazendo aquilo que ele havia pedido. Você fala assim, mas isso a gente pode fazer e deve fazer? Em diversas situações da minha vida eu já fiz. Já coloquei, Senhor, eu não estou entendendo qual é a tua vontade. Então, se for isso, o Senhor me mostra. E Ele confirma. Se é para entender, se é para fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, se nós nos submetemos, Ele confirma e nos conduz. Ele só não faz aquilo que seja voltado para os nossos interesses pessoais. Aí Ele se cala realmente e não mostra. E é isso que a gente precisa aprender na nossa vida. Bom, o que a gente vê? Esse processo, no que culmina? Naquilo que é o altar que ele constrói, que fala justamente da paz do Senhor. Que fala o quê? Graça, reconciliação, que no fundo o processo com Gideão foi esse, a manifestação da graça, a reconciliação dele com o seu Criador, e essa reconciliação levou depois para o cumprimento da missão. E essa missão, ela é realizada o quê? Dentro desse entendimento da paz com Deus, de viver em paz com Deus, a reconciliação. O que a gente precisa entender é que Deus chama pelo que Ele fará através das nossas vidas. O chamado de Deus não trata da nossa capacitação.
Porque se olharmos talvez a nação de Israel, na realidade que estava, teriam pessoas muito mais capazes e família muito mais capazes para fazer o que Deus estava chamando para fazer. Na época de Jesus, como o Guilherme comentou a semana passada, tinha os fariseus que tinham muito mais conhecimento para fazer aquilo que os discípulos foram chamados para fazer. Que a gente precisa entender que Deus chama justamente pela obra que será feito, e é Ele quem chama. E não se fundamenta isso em capacitação. Ele usa os nossos dons, Ele usa a capacitação que nós temos para a jornada, para o processo, para fazer a obra dele. Mas Ele não chama por causa disso. Tanto que na época de Jesus a gente observa Nicodemos, o José de Arimateia, que eram pessoas ricas, poderosas, que faziam parte do Sinédrio, que se tornaram discípulos de Jesus. Paulo apanhou muito, tinha o conhecimento que precisava, o entendimento das Escrituras, uma boa formação, mas era extremamente arrogante. Deus trabalhou quebrando ele até levar ao ponto que ele reconheceu a sua dependência. E a gente vê justamente nas Escrituras isso. O que Deus vira para ele, o Senhor Jesus vira para ele e fala, quando ele pede por cura, ora 3 vezes, e era um homem que curava diversas pessoas, que o Senhor volta para ele e fala, a minha graça te basta. A obra que tem que ser realizada, o que precisa ser realizado, é pela graça de Deus. E nós precisamos conhecer essa graça, compreender essa graça e nos sujeitar a essa graça, e depender dessa graça, porque é isso que vai viabilizar o realizarmos a obra que Ele nos chama para fazer. Então, cientes disso, ou seja, essa é a história de Gideão, esse é o seu chamado. Como isso aplica na nossa realidade hoje? Quando a gente fala da realidade do ser humano, tá? Nós, seres humanos, pessoas que temos algum conhecimento de Deus, porque quanto mais a gente conhece o Senhor, quanto mais a gente compreende sua vontade e seu querer, mais a gente entende que não conhece e não compreende o que de fato, quem Ele é na sua plenitude. É ledo engano acharmos que por conhecermos muito bem as Escrituras, a gente conhece sobre Deus. A gente ouviu falar como Jó, mas nós não conhecemos a Deus e precisamos conhecer a Deus. Precisamos fazer essa jornada de conhecer Deus como Ele deseja, como Ele planejou para que nós o conhecêssemos. Por isso, quando a gente olha a realidade do ser humano, o que a gente está? Morto, separado de Deus, longe da vida de Deus, sem Deus neste mundo. Como é que Ele opera? Como é que Ele mostra para nós a nossa realidade? Conseguimos cumprir a lei? Não. Nós nos esforçamos para cumprir a lei, mesmo conhecendo e sabendo que a salvação é pela graça? Não. Eu me empenho para fazer, eu me esforço para fazer aquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. Qual o resultado que eu colho disso? Frustrações, decepções, porque eu não vejo aquilo que eu gostaria, ou que a minha expectativa disse que eu teria ou receberia. Essa é a realidade nossa. Mas, de fato, o que a gente entende que é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Qual o chamado que Ele tem para nós? Sermos imitadores de Cristo, viver as relações segundo o Sermão da Montanha. Vocês lembram do Sermão da Montanha? O que Jesus fala? Você lê aquilo, assim, no início da minha vida cristã, eu olhei aquilo e falava assim, isso é utopia, isso não existe, não dá para viver desse jeito. Hoje já não faço as coisas que estão lá, a maioria, mas já sei que não é uma utopia, é a realidade que nós somos chamados para viver. Dou conta na minha força? Não. Posso viver aquilo na minha força? Não. Esse é o chamado. O que mais? Amar como Cristo. A gente entende o que é amar como Cristo, porque a gente pensa em amar, amar o irmão. A gente pensa em gostar. Amar não é gostar. Não é porque eu gosto ou não gosto que eu vou fazer o que precisa ou não.
Eu faço as coisas que Deus diz para eu fazer, independente de gostar. Você acha que nós somos bonzinhos e que Deus faz as coisas por nós porque nós somos bonzinhos e Ele gosta de nós? Não, Ele faz por causa do seu amor. E fazer por causa do seu amor é o que Cristo fez em nosso favor. Morreu, sofreu, padeceu, se tornou um ser humano pleno como nós, sem pecado, mostrou qual era o plano de Deus, qual é a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas. Por isso, sermos imitadores de Cristo é agirmos como Cristo. É olhar para Ele e falar assim, esse aqui é o que o Senhor quer de mim. Esse é o plano, o propósito de Deus. Dou conta da minha força? Não, sou extremamente incompetente para fazer aquilo que Deus chama para fazer. Essa é a nossa realidade. Isto é o que nós vivemos e compreendemos. Por isso a gente se vê como incapaz de cumprir a vontade de Deus, por isso nós pisamos na bola mais do que deveríamos, por isso a nossa fé não cresce, por isso nós não crescemos e não amadurecemos espiritualmente. Por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. O que mais? Nós nos sentimos oprimidos, incapazes, na maioria das vezes, de fazer o que precisamos fazer. Coisas simples e que nós não fazemos. O que mais a gente observa na nossa vida? O pecado sempre batendo a porta. Eu rejeitando? Não. É o Caíno feito um. Sempre caímos nas nossas cobiças, caímos nas provações, caímos nas tentações. Por que disso? Porque eu quero fazer segundo a lei e sem conhecer Deus. Se falarmos da missão que a gente tem, Jesus falou assim, olha, vão por todo o mundo, ou seja, indo por todo esse mundo, vai, pregue o Evangelho. Batiza, tudo. Não foi isso a nossa missão? Nós fazemos isso. Nós ensinamos as pessoas? Não. Nós vivemos o Evangelho? Não. Nós estamos vivendo sempre no nosso ciclo de pecado, de falhas, de erro, querendo crescer, querendo amadurecer, mas fazendo numa perspectiva equivocada. Achando que depende do meu esforço, do meu empenho. Não é. É isso que a gente necessita. Mas eu preciso ter consciência do meu pecado. Eu preciso entender o que é pecado de fato. Porque Tiago fala, Paulo fala assim, olha, se eu sei que eu preciso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Ainda mais quando fala de fofocas, quando falamos de mentiras, de hipocrisia, da nossa falsidade. Tudo isso é o quê? Pecado. Isso não tem nada a ver com Cristo. Isso não tem nada a ver com o modelo que Ele é. E se a gente fala de ganância, de priorizar as coisas deste mundo, o pensamento deste mundo, a forma de viver deste mundo, de querer ficar rico, pôr o coração atrás dessas coisas, passar a perna nas pessoas, enganar as pessoas, você acha que isso não é pecado? Estou sendo só esperto? Não, isso é pecado. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso é coisa do diabo, é coisa deste mundo. Essa é a nossa realidade. Por isso a gente não avança. Por isso a gente não cresce na fé, por isso a gente não amadurece. Quando a gente olha a realidade que a gente vive, a nossa vida nessa perspectiva, o que somos diferente de Gideão? Mesmo eu sabendo que a salvação é pela graça, a reconciliação não depende do meu esforço, o perdão não depende do meu esforço, Deus me salva pela graça, por meio do que Cristo fez. Isso eu tenho consciência plena, isso eu aceito. Mas por que minha vida não vai para frente? Por que eu não me torno semelhante a Cristo? Por que eu não amadureço para ser realmente expressão de Cristo neste mundo? Na oração do Pai Nosso, nós oramos, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O que nós estamos pedindo quando a gente ora isso? Santificar o nome de Deus? Precisa o nome de Deus ser santificado? Não. Como o nome de Deus é santificado? Através das nossas vidas.
Então nós temos que revelar toda a santidade de Deus, sendo imitadores de Cristo, revelar toda a sua glória, trazer o reino de Deus para a terra. O que isso quer dizer? Que nós vamos viver neste mundo, no meio de tudo isso, segundo os valores do reino de Deus, revelando a glória de Deus. E quando fazemos isso, nós estamos proclamando a glória de Deus, proclamando a sua salvação, revelando a sua graça. Por quê? Porque nós agiremos como Cristo. Essa é a realidade que a gente tem que viver e que a gente está muito distante disso e temos que caminhar. Vamos ser perfeitos? Não. Neste mundo, neste corpo perfeito, não. Mas a gente aprende com Pedro, lá na sua segunda carta, no primeiro capítulo, tá, do versículo 5 ao 11, essa jornada de crescimento, aonde eu tropeçarei menos, aonde eu errarei menos. E errando, eu vou reagir como um filho de Deus. Isso é que a gente precisa compreender e entender. É isso que nos conduz a um processo de crescimento espiritual, de amadurecimento. Porque o objetivo de Deus para as nossas vidas é que a gente revele Cristo. Haja como Cristo. Seja Cristo neste mundo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Então qual é a realidade? Quando a gente olha isso, o que a gente não compreende, aonde a gente pisa na bola, que aí o diabo fica muito feliz pela falta de entendimento. Porque a gente quer fazer no nosso esforço e não na graça. A salvação é pela graça, mas a nossa vida é pela graça também. É uma vida de fé fundamentada na graça. É assim que nós vivemos o reino de Deus neste mundo, dependendo da graça de Deus, da capacitação de Deus, de quem Deus diz que nós somos. Por isso, quando a gente olha isso, qual é o chamado? O chamado é para que a gente vá no mundo, ou melhor, a gente vivendo no mundo, andando neste mundo, a gente revele o reino de Deus, fale do reino de Deus, ensine sobre o reino de Deus, sobre a salvação de nosso Deus, manifestando a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, e fazendo isso a gente batiza aqueles que se submetem a Cristo, como uma declaração pública de uma confissão de fé, e nós ensinamos as pessoas a viver o reino de Deus neste mundo. O que Jesus promete quando Ele fala isso? Eu estarei com vocês até o final, até a consumação. O que nós temos? A confirmação da presença de Deus em nossas vidas. Essa é a realidade do nosso chamado. Então, graça, perdão e a paz com Deus, a reconciliação. Foi isso que nós alcançamos pela obra de Cristo. E tendo alcançado isto, ou seja, na realidade, sendo alcançados por isso, porque não depende de nós, o chamado é de Deus, a apresentação, a obra, tudo que Ele fez é de Deus, e Ele nos chama para cumprirmos esse chamado. E esse chamado envolve o quê? Dependência de Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, começa falando o quê? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? É aquele que reconhece a sua incompetência, a sua miserabilidade diante de Deus, para viver aquilo que seja a vontade de Deus. É a plena e total dependência de Deus. Quem tiver com sono, cochilando, pode ficar de pé, tá? Não tem crise comigo, não. Esse é o nosso chamado. Isso não depende de nós, depende do que Ele fez, da obra de Deus. Qual é a nossa identidade? O que Deus diz? O que a palavra diz para nós? Qual é a nossa identidade? Que nós somos filhos de Deus. Quem fez isso? A obra de Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós recebemos da mente de Cristo. Qual é a nossa identidade diante de Deus? Nós somos como Cristo. Obra nossa? Não. Essa é a identidade que Deus diz acerca de nós. Como Ele falou para Gideão, naquela situação que estava, homem valente. O que Deus diz para nós?
somos como Cristo. Essa é a nossa identidade. Ele deu do mesmo caráter, deu a mesma natureza, deu o mesmo coração de Cristo. Por isso ele nos chama de irmãos, como está lá em Hebreus, ele nos chama de irmãos e não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele é o nosso sumo sacerdote que nos defende, que fez justamente essa obra redentora, apresentou, fez a propiciação para nós sermos filhos de Deus. E ele é o nosso advogado, como João fala em sua carta, ele é o advogado diante do Pai. Porque a nossa redenção e a nossa vida eterna não se calca no que nós fazemos, e nem nas nossas expectativas, mas no que ele fez, e no que ele fala acerca de nós. Tendo eu esse conhecimento, essa compreensão, esse entendimento, e crendo nisso, como eu cumpro essa chamada? Debaixo da graça. Pela fé. Ele nos capacitou para isso. Pedro, escrevendo na segunda carta, também no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele fala que nós recebemos tudo que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. E nos capacitou para rejeitar as paixões humanas. Eu creio nisso. Eu preciso seguir do versículo 5 ao 11, que é fazer essa jornada de crescimento. Então, como é que eu posso viver tudo isso segundo o amor de Deus? Como eu posso expressar Cristo, isso que Deus fala acerca de nós? Então, qual é o nosso erro? Quais são as nossas falhas neste processo? Nós negligenciamos a graça. Nós rejeitamos a graça e queremos fazer no nosso empenho. Então, a negligência é um dos pontos presentes na nossa vida e que a gente precisa repensar. E o fundamento no que Deus diz do meu chamado e no que Ele afirma de quem eu sou diante da sua face, não por merecimento, por causa da graça. Sabendo disso, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jesus, em João 17, orando, ele diz que a vida eterna está em conhecer o Pai e o Filho. Então, sem o conhecimento de Deus, nós vivemos isso? Não podemos. Então, eu não posso insistir, fazer segundo a força humana, segundo o conhecimento humano, e achando que somente rituais e regras irão levar ao meu aperfeiçoamento. Não vão. Sejam elas regras religiosas de omissão, de deixar de fazer, não fazer, não é isso. Porque normalmente a pergunta que a gente normalmente faz é: o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Não é? E é isso que Deus quer ouvir? Não, Deus quer que você entenda quem você é, que Ele fez e como você precisa viver. Para que você, olhando as motivações do seu coração, você possa dizer: isso não agrada a Deus, não vou fazer. Ou isso eu sei que é do coração do Senhor e Ele deseja que eu faça, porque é isso que Cristo fez. Esse é o entendimento, esse é o crescimento que Deus quer nos conduzir. Sabe por que é difícil? Porque a gente pensa no reino de Deus, naquilo que é o extraordinário, o excepcional. O reino de Deus não é isso. Deus faz coisas extraordinárias, faz coisas excepcionais, usa pessoas de maneira assim, mas isso é exceção. E para nós, réis mortais neste mundo, que tem um emprego, está dando mal para pagar o sustento do dia a dia, as contas, está com dificuldade, não está dando. Como é que eu vivo o reino de Deus? Através das coisas ordinárias do nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa entender. Deus nos chama para viver o ordinário de forma excepcional, de forma extraordinária, revelando o reino de Deus, andando no seu amor, manifestando a sua graça e a sua bondade. E aí a gente para e reflete: onde eu tenho pisado na bola? E aí você vê, numa simples atitude com uma pessoa, muda quem você é. Uma simples atitude no seu trabalho, muda a realidade daquela pessoa. Você vai revelar Deus e não revelar a sua maldade. Mas eu vou ser prejudicado? E por que não? Cristo não padeceu? Não sofreu? Se eu sou capaz de pisar nas pessoas para receber a promoção, tem coisa errada.
eu não entendi o propósito da minha vida. Como cristão, como ser humano, posso fazer à vontade, mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso é pecado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer a minha fragilidade, a minha miserabilidade, eu preciso crescer no conhecimento do Pai e do Filho, eu preciso crescer na fé. Tá bom, Enio, como é que eu faço isso? Eu preciso fundamentar a minha vida na oração. Mas como é que eu faço isso? Fazendo. Como é que eu conheço Deus? Como é que eu compreendo a sua graça? Como é que eu compreendo o seu amor? Desculpa, palavra. Se não for através da palavra, você não vai entender. Conhecendo a palavra, você vai ver na vida do irmão Deus de maneira mais simples, mesmo apesar das suas falhas. Você vai ver a graça de Deus operando na vida dele, apesar dos erros dele e dos seus erros. Você vai ver o amor de Deus manifesto na vida dele e na sua vida. Você vai deixar de julgá-lo, de criticá-lo, por causa do que ele faz. Mas você vai passar a ser um instrumento de ajudar. É nisso que a palavra vai te ajudar. A oração vai fundamentar a sua fé, porque à medida que você vai orando, você pensa assim, mas eu estou pedindo isso para Deus se a palavra fala isso. Você vai repensar a sua oração. Deixar de ser egoísta, orar só para você mesmo e para a sua realidade e situação, e você vai orar pelo próximo, pela vida do outro. E quando você ora pela vida do outro, não é que a vida do outro vai mudar, é porque você vai mudar em favor dele. Porque você vai compreender que você precisa ajudá-lo na jornada. Você precisa ser instrumento de Deus para ajudá-lo a revelar a graça, a revelar o amor. Ele precisa crescer. E quem vai ser responsável por isso? Você, sou eu. Agora, se eu não conheço a palavra, não entendo os processos de Deus, e se eu não ter uma vida de oração, você acha que isso vai ser possível mudar? Não, eu preciso fazer isso. Esse é o fundamento. O que mais? Comunhão. Andar junto, estar junto com os irmãos. Não importa o que você está fazendo, precisa. Porque é isso que vai fortalecer a sua fé, é isso que vai ajudar. Isso aqui o que a gente faz aqui é simplesmente um ritual religioso? Não, é um processo de comunhão também. É o mais importante, é um tão importante quanto qualquer um outro que eu faça. Quando eu encontro com o irmão, o que eu faço? Eu converso coisas sérias, de maturidade, ou eu falo mal do outro? Ou eu critico o outro, ou eu procuro um jeito de ajudar o outro naquilo que ele precisa? Está entendendo? Mudanças. Por que eu mudo a atitude? Por que eu preciso mudar? Paulo escreve em Romanos 12, 1 e 2, que fala sobre isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é a sua boa, não é a sua perfeita e não é a sua agradável vontade. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Como igreja que a gente precisa, porque o mundo vai conhecer Cristo quando nós vivemos a unidade que Jesus falou, orou em João 17. A unidade só é possível e viável, não é por pensarmos da mesma maneira, mas por termos o mesmo propósito. Qual é o propósito que nós devemos ter como vida? Revelar o reino de Deus, ser imitadores de Cristo, andar de modo digno do chamado, tá? Termos o mesmo fundamento de fé, fundamentado na palavra de Deus. Isso requer o quê? Atitude. Sabendo quem eu sou, que Deus diz que dependo dele, eu oro por essa graça, pedindo por essa graça. Operar na minha vida, peço por sabedoria do alto, que é o que Tiago fala. Olha, Deus dá. A sabedoria do alto não é conhecimento, não é intelecto, é justamente como expressar a graça, como expressar a bondade, como expressar o amor de Deus. Esse é o nosso chamado. Tendo isso, sabendo disso, conhecendo isso e compreendendo isso, eu preciso mudar as atitudes na minha vida. Você acha que se eu não ler a palavra, você acha que se eu não orar, você acha não ter uma vida de comunhão, você acha que eu vou crescer na fé? Não vai. Se você espera um outro milagre mais do que Deus já fez, fazendo de você um ser à imagem de Cristo e dizendo que você é igual a Cristo, ou seja, semelhante a Cristo, tem a mesma imagem, o mesmo coração, o mesmo caráter, a mesma natureza, você acha que vai fazer alguma coisa a mais? Não vai. O que eu preciso? Depender da graça,
fundamentado nisso que Deus falou, viver por fé, crendo nisso, caminhando em direção à maturidade. A maturidade que Pedro nos fala para fazer e caminhar é justamente isso: conhecer a vontade de Deus, crescer no conhecimento, ter uma vida de oração, praticar, se esforçar, perseverar, não desistir. Por quê? Porque eu vou cair, eu vou errar, eu erro todos os dias, todo o tempo. O que eu tenho que fazer? Me arrepender, levantar, continuar. Por quê? Porque eu estou olhando lá para aquilo que é o dia do Senhor, a consumação, a promessa que Ele me deu. Eu vivo isso pela graça. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Banda, pode subir. Então, o que a gente precisa fazer? Abandonar a forma de pensar do mundo para pensar como Cristo. Mudar a forma de pensar. O que eu não posso esquecer? Nunca, não posso esquecer nunca. A força da vocação não está em quem somos, mas em quem nos envia. Por isso, a fragilidade honesta pode se tornar um lugar onde a confiança cresce. Confiança naquilo que Deus vai fazer. Então não depende de mim, depende daquilo que Deus fala a meu respeito. Eu preciso crescer na fé, crer nisso, para que eu me mova na direção que Deus me chama. Assim aconteceu com Gideão, assim é o nosso chamado para viver neste mundo. Situações, toda e qualquer. Desde do ordinário da vida até o extraordinário que Deus possa nos chamar para fazer. Mas eu preciso viver o extraordinário, de maneira ordinária, revelando o reino de Deus no meu dia a dia. Fecha os teus olhos. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina, pelo que o Senhor nos fala, nos mostra, pela Tua vontade revelada nas Escrituras. Conduza-nos, Senhor, nessa jornada, debaixo da graça, crescendo na fé. Desperta em nós, Senhor, nos conceda da sabedoria do alto e um desejo ardente de conhecer a Tua palavra, conhecer a Tua vontade, revelar Teu reino, revelar Tua glória, revelar Cristo às pessoas, como filhos que somos, feitos à imagem de nosso Senhor. Sabemos que dependemos inteiramente do Senhor, mas dê-nos entendimento, abra nosso entendimento para que a gente faça essa jornada de fé, de crescimento, amadurecimento, para revelar a glória do Senhor, a Tua glória e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo neste mundo, para que o mundo possa conhecer a Tua salvação, conhecer a Tua vontade, Teu querer para nós, Teus filhos, que são chamados para viver debaixo da Tua graça e na Tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 119 fala sobre guardarmos essa palavra, mantermos essa palavra, retermos essa palavra, porque é essa palavra que nos guarda. Leia o Salmo 119. Desperte o desejo de conhecer o que Deus fala. Leia as Escrituras. Só assim a gente vai guardar essa palavra, vai lembrar dessa palavra e não vai pecar contra o Senhor, nem contra as pessoas, porque nós entendemos o nosso propósito neste mundo. A graça de Deus, a obra que Ele faz, Ele irá completar. Se eu sou dele, se Ele me chamou, Ele vai completar. Talvez as lutas, as dificuldades que você esteja enfrentando é porque você está resistindo àquilo que você entende que precisa fazer. Se volte para Deus, se submeta à graça. Ele te chamou para ser filho, para revelar a glória dele. O resto, como Paulo nos ensina, é lixo. Posso ter, posso não ter, posso ter com abundância hoje, faltar tudo amanhã, faz a menor diferença. Mas não participar desse processo, não ser
a oferta em favor da vontade de Deus, não prestar a Ele o verdadeiro culto que Ele nos chama para prestar, nós não conheceremos a boa, perfeita e vontade de Deus. Se você acha que ler as Escrituras todo ano, você não vai chegar a um ponto que não precisa ler mais, eu digo para você, você está equivocado. Você está muito equivocado. Porque à medida que você vai lendo, que Deus vai clareando o entendimento, mais você aprende, mais você conhece desse Deus maravilhoso que nós temos negligenciado no nosso dia a dia. Faça a tua oração, busque a Deus, busque compreender, mas reconheça a sua miserabilidade, sua fragilidade para fazer o que Deus quer. Deus os abençoe, uma boa semana. Vão na graça desse nosso Deus maravilhoso, no amor de nosso Senhor. E não se esqueçam da comunhão no Espírito. Crescendo na graça, crescendo no conhecimento, para que Cristo possa ser visto através de nós, sua igreja, sua família, seu povo. A família de Deus, o reino de Deus na terra. A igreja não tem outro propósito, não tem outra razão de existência. Revelar o reino de Deus neste mundo, revelar Cristo, revelar o amor de Deus. O resto é lixo. E isso a gente precisa aprender. Amém? Deus os abençoe e uma boa semana. Vão na graça e na paz.